Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, que todas as minhas ações sejam feitas diante de ti. Jesus, com a sua bênção, venha fazer comigo, venha rezar comigo, ler o livro do céu comigo, na sua divina vontade. Sozinha não posso nada, meu Deus. Peço ao Pai, via o seu Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vamos continuar então nossa parte 10, a leitura do livro do céu com reflexão, a partir do capítulo 25, volume 1. Mudança de confessor. A primeira obediência que o novo confessor ordenou a ela era sujeitar-se como vítima ao sofrimento apenas com sua autorização. Então a gente está fazendo os 31 dias com Maria, Hoje já é dia 15 de maio, então estamos numa corrida frenética, Na jornada com Maria no reino da divina vontade, que é muito importante. Todos que começarem a querer conhecer o livro do céu, antes precisam passar pela jornada, senão não adianta. A jornada com Maria no reino da divina vontade é o caminho inicial para quem quer começar a vida na divina vontade. Então, por isso que nós estamos dando toda a atenção desse nosso canal para a gente continuar a meditação dos 31 dias com Maria no reino da divina vontade. Então é o principal objetivo nosso desse mês de maio, mas a gente pode parar um pouquinho, dar a nossa atenção também para continuar as leituras do livro do céu e demais leituras que nós estamos fazendo também. Tudo é importante, tudo tem um segmento, tudo tem uma ligação, Nosso canal é todo ligado para a divina vontade. Tudo que você encontra no nosso canal é para poder te ajudar a entender o dom da divina vontade. Perceber que esse dom não é um dom antigo, tá? É um dom novo, é um dom antigo, é um dom muito, muito antigo. É um dom que foi retirado de Adão e dado de volta para nós, mas que a igreja durante esses 2000 anos aspira sem saber por esse dom da divina vontade, Aspira sem saber, Vive dessa aspiração, desse suspiro do reino de Deus, De Jesus voltar. A gente está nessa espera de Jesus voltar, De reinar. Então, a gente precisa se desapegar do mundo do jeito que ele está hoje e esperar esse reino novo da divina vontade para que venha a ser instaurado no meio de nós. É muito importante a gente entender isso. Então vamos continuar. Depois disso, tive outra mortificação, que foi ser preciso mudar de confessor, porque como era religioso, ele foi chamado a um convento. Então, o confessor religioso, ele normalmente fica preso no convento atendendo as irmãs e os padres religiosos. Então, às vezes, eles precisam sair para poder atender paróquia. E, nesse caso, ele estava atendendo a ela, como confessor, e agora precisa se retirar, Precisa voltar para um convento. Foi chamado a um convento. Estava satisfeita com ele. E a maioria desses acidentes, dos quais mencionei acima, que são os momentos de petrificação, que ela desmaiava e tudo mais, aconteceram quando ele estava na minha região, especialmente no último ano que foi meu confessor. Por ocasião da cólera, quem estava no país morou lá por 6 meses. Portanto, esse não havia se ausentado tanto. Então, ele, por causa da cólera, ele teve que ficar ali por causa da cólera, do atendimento, por causa da doença. Então, ele não se ausentou tanto, ele sempre estava à disposição para ouvir a Luísa, E depois passou, agora, passou, graças a Deus, lá a epidemia dela de cólera, e aí ele teve que se retirar. Ele me fez ficar somente um dia naquele estado de sofrimento, e depois já veio. Então, era um padre que, foi muito, muito bondoso, generoso com a Luísa,
não permitiu que ela ficasse tanto tempo sofrendo, apenas um dia que ele não conseguiu vir. Então, sempre ele estava vindo acordá-la, né? Despertá-la pela obediência, né? Trazê-la desse sono que é esse estado de sofrimento que ela entrava, né? Portanto, ele não tinha mais nenhum mês aqui e deveria se retirar para outro país. E eu entendi que ele estava se despedindo. Isso foi tão doloroso para mim, não porque eu estava dependente, mas por causa da necessidade que eu tinha. Ela tinha uma necessidade muito grande dos padres, né? Dependia deles. Foi isso, uma sujeição que Jesus pediu para ela, né? De vítima. E era um sofrimento muito grande. E ela, quando encontrava um confessor, aparecia, né, algum problema que ele tinha que se retirar. E ela sofria muito. E ela ia lá atrás de Jesus contar a sua dor, né? E eu fui contar ao Senhor a minha dor e ele me disse. Aí Jesus disse para ela: não queira se afligir por isso. Eu sou o mestre dos corações e posso transformá-los e abordá-los como me parece e como quero. Se ele lhe fez bem, ele não passou de um recebedor do que me recebeu e se deu a você. Então eu farei assim com o outro. Do que você tem medo? Minha querida, enquanto você estiver um olho à sua direita ou à sua esquerda e deixa-o descansar em uma coisa ou outra, você não terá os olhos fixos somente em mim. Então, é aquilo lá da vontade humana, da gente ficar olhando, questionando, confundindo, se perturbando, se preocupado com outras coisas. Então, por isso que eu falo para vocês, não fiquem então, né, a gente fica atento, a gente fica alerta para ver o que a vontade humana está fazendo ao nosso redor, de uma certa forma, porque a gente precisa entender o que é essa vontade humana para a gente poder dizer não para ela, né? Mas aqui Jesus deixa claro para Luísa, né? Enquanto você ficar com o olho para lá e para cá, né, e não for fixo em mim, somente em mim, não será capaz de trilhar o melhor dos caminhos para o céu. Mas você sempre vai seguir mancando e não poderá seguir a influência da graça. Portanto, quero que, com santa indiferença, olhe para todas as coisas que a cercam, concentrando-se somente em mim. Então, tudo que eu olho, das coisas que estão acontecendo ao meu redor, sempre o fixo, o olhar no que Jesus falou. O que Jesus fala tanto para mim no livro do céu? Que tanto que ele fala? Né? O que eu tenho que fixar? Aonde que eu tenho que ficar? Onde eu não posso sair? Né? Aonde que eu não posso tirar o olho? Né? Então, é muito importante. Então, ele fala, minha querida, enquanto você tiver um olho à sua direita ou à sua esquerda, né? Olhando para o que está acontecendo, preocupando-se, né? Se preocupando antes de Jesus se preocupar, porque não é essa a intenção, a gente passar na frente de Deus, né? E deixa-o descansar em uma coisa ou outra, né? Que quer dizer, você ficar ocupando sua mente, né, em outra situação fora da vontade divina. Então, você não terá os olhos fixos somente em mim. Então, minha querida, enquanto você estiver um olho à sua direita ou à sua esquerda e deixa-o descansar em uma coisa ou outra, você não terá os olhos fixos somente em mim e não será capaz de trilhar o melhor dos caminhos para o céu. Mas você sempre vai seguir mancando e não poderá seguir a influência da graça. Portanto, quero que com santa indiferença olhe para todas as coisas que a cercam, concentrando-se somente em mim. Então, não tem mais comentário, né? A gente lê com bastante certeza de que nós temos que focar na divina vontade, nesse caminho para o céu, sem mancar, né? Para a gente não perder essa influência da graça que está nos inspirando, que está nos guiando, que está nos orientando, né? E olhar com uma santa indiferença as coisas que estão ao nosso redor, né? Tudo que está acontecendo, até mesmo nesse momento de pandemia, são muitas coisas que estão acontecendo, a gente olha, vê, mas tá bom, tá ótimo, saiu o ministro mais uma vez, sim, tá ótimo, tudo bem, fazer o quê? Jesus tem que estar no centro. Né? A gente vê que está acontecendo as coisas, a política do Brasil está uma loucura, mas Jesus está no centro, é ele que ali é o foco, fica lá, fixo, né? Ele rege todas as coisas, ele está no comando, ele está no controle da história, então a gente vai seguindo ele. Então, depois dessas palavras,
Meu coração adquiriu tanta força que sofri pouco ou nada com minhas tantas perdas. Olha só que a mudança que aconteceu nela depois que Jesus falou isso para ela. Olha a mudança que tem que acontecer na nossa vida também. Então, depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que sofri pouco ou nada com minhas tantas perdas. E que isso fez muito bem à minha alma. Então, faz muito bem para nós também, quando a gente para, né? A gente entende, não adianta ficar olhando, preocupado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? A gente vai fazer a nossa parte, que é a obrigação nossa e tal. Aquilo que compete a nós decidirmos, tomar atitude, a gente faz, né? Por isso, mudei de confessor e voltei ao confessor que me confessava quando eu era pequena. Mas que seja sempre abençoado o Senhor, que faz uso dos mesmos caminhos que nos parecem contrários a nós. E parecer que vai nos prejudicar a alma, mas é para o nosso maior bem e para a sua glória. Então, aí voltou o confessor anterior, né? E ela não entendia os caminhos que o Senhor estava fazendo, mas parecem-nos contrários às coisas que Deus faz. Mas, na verdade, é para o nosso maior bem e para a sua glória. Então, a gente tem que entender, né, que Deus, ele muda os corações, né? Ele muda as coisas, os pensamentos das pessoas, né? A gente tem que deixar a divina vontade acontecer, não se magoar com ninguém, não guardar ofensa de ninguém, não guardar mágoa de ninguém, porque essa mesma pessoa que te magoou hoje pode ser aquela pessoa lá na frente que Jesus traz de volta para você, né? E aí, que situação, né? Você tem que... Então, se você tiver sua vontade humana no meio, prejudica tudo. Prejudica toda a ação da graça de Deus. E não é assim que Deus quer que a gente atue na nossa vida, né? Então, aconteceu que comecei a abrir minha alma. Porque até aquele momento eu não havia dito nada a ninguém. Não importava quanto esforço fizesse, eu não podia. De fato, mais impotente me vi dizendo as coisas do meu interior. Foi tanta dificuldade de me abrir que me senti sozinha pensando em dizer essas coisas, que me vi sendo mais fácil dizer os piores pecados. De como ele procedeu com essa minha incapacidade de me abrir, não posso dizer. Pelo confessor, acho que não. Porque ele era muito bom, confiante, doce, paciente em ouvir, cuidava muito da alma, estava de olho em tudo para poder andar direito. Eu já não. Eu senti um nó na minha alma e tinha toda a vontade de me libertar e me sentir pelo menos como pensava o confessor, mas me sentia incapaz de fazê-lo. Então, ela está explicando aqui que a resistência era dela de se abrir, de falar de tudo que Deus estava fazendo na vida dela, toda essa conversa de Jesus com ela, todo esse sofrimento que ela passou, né, todas essas coisas, essas experiências sozinha com Jesus. Ela nunca tinha falado para ninguém até agora, tinha que conversar com esse confessor para se abrir, e ele não tinha resistência, ele era um bom confessor. Ele, né, deixava ela livre para falar, ele dava essa segurança que ela precisava, transmitia essa segurança. Mas ela tinha um nó na sua alma, ela tinha uma dificuldade, ela falou que era mais fácil falar os piores pecados do que falar dessas coisas, porque ela tinha medo da soberba, né, de se ver, por causa de se achar muito soberba, de ser uma pessoa diferente, que está vendo Jesus, que está falando com Jesus, ouvindo Jesus no seu coração, né, com as locuções interiores constantes que ela tinha, as visões. Então, toda essa vida que ela estava vivendo, esses momentos que ela, né, que acontecia dela ficar petrificada, né, de perder a consciência, que ela saía do corpo. Então, é muito complexo para ela explicar isso para alguém, é muito difícil, com medo, muito medo da pessoa não entender, da pessoa julgá-la mal. Então, a resistência era dela, né, era toda dela. Então, ela mostrando essa incapacidade de se abrir, né, de como ele procedeu com essa minha incapacidade de me abrir, não posso dizer, né, não sei, porque deve ser coisa da confissão. Pelo confessor, acho que não, porque ele era muito bom, confiante, doce, paciente em ouvir, cuidava muito da alma. Quem dera a gente ter um confessor assim, né? Estava de olho em tudo para poder andar direito. Eu já não. Eu sentia um nó na minha alma e tinha toda a vontade de me libertar, né? Ela não queria, ficar presa essa situação, né, de ter que se abrir. Ela queria mais se livrar disso, né, mas aí, vamos lá,
Então, encontrando-me com o novo confessor, eu comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes ordenou que eu mostrasse ao meu confessor o que ele estava dizendo para mim. Então, o Senhor também ordenou a ela, né, que ela mostrasse ao confessor o que ele estava dizendo para ela. E quando eu não fazia, o Senhor me levava de volta, me reprovava severamente, e às vezes ele vinha me dizer que se eu não fizesse isso, ele nunca mais voltaria. Então ele até ameaçava ela, coitada. Esta era para mim a maior das punições, a mais amarga, pois todas as outras penalidades comparadas a isso não me parecem nada além de palha. Então, o Senhor parar de vir, né? Essa ameaça é uma ameaça assim de joguinho de Deus, né? De Jesus, né? Sabendo que ela não ia, né, que ela ia ceder por causa disso. Então, é quando você ama alguém, que você quer o bem daquela pessoa e que você precisa, né? Fazer estratagemas amorosos, né? Que é o que ela chama desses estratagemas amorosos para poder a pessoa ceder. Então, Jesus, ele fazia esses estratagemas com a Luísa, né? Que lindo, né? A gente poder ver como Deus age com a gente, né? Como ele vê a forma da gente ser, conhecer a gente, ver a nossa dificuldade, a nossa fraqueza e nos incentivar através até mesmo, né, de estratagemas que ele utiliza para nós. E então, para ela era coisa maior que pudesse acontecer, né? Isso não poderia acontecer, dele não voltar mais para falar com ela, né? De não vir, ele, né? Ela não aceitava a possibilidade disso. Então, ela pouco a pouco foi se abrindo. Portanto, foi tanto medo de Jesus cumprir essa ameaça, ela até mesmo fala que é uma ameaça, que fiz o máximo que pude para manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custou muito, mas o medo de perder meu querido Jesus me fez superar tudo. Por parte do confessor, também fui levada a dizer a ele onde esse estado ocorreu, o que aconteceu comigo quando eu estava naquele sono estranho, qual foi a causa. Agora ele me mandou manifestá-lo, agora ele me forçou com os preceitos da obediência. E agora ele colocou diante de mim o medo de que eu pudesse viver em ilusão e decepção, vivendo para mim mesma. Enquanto que se eu manifestasse ao padre, eu poderia estar mais segura e tranquila. Então até o padre começou a ter ali um jogo para poder coordenar ela, para ela não deixar de falar, né? E que o Senhor nunca permite que o sacerdote seja enganado quando a alma é obediente. Que interessante, né? Que quando a alma é obediente, aí ele pediu pelos preceitos da obediência para que ela não segurasse nada, que ela, né, se esforçasse para explicar, para tentar, mesmo com dificuldade, porque imagina a conversa dela com o confessor, né? Ai, meu Deus, padre, ele me levou para fazer isso lá no céu, ele me levou para aquilo, eu vi acontecer isso, eu vi Jesus, né, no meio dos carrascos e tal, mas não sei como explicar, como que foi isso, como que... E aí o padre, na cabeça ali, né? Fala, né? Tenta, usa suas palavras, tenta, né? E aí que ela, né? E aí se ela não falasse, não explicasse direito, ele ficava na cabeça dela falando, olha, isso então pode ser uma ilusão, decepção, preciso saber, preciso que você me explica como que é isso direitinho para poder, de repente é uma coisa que você está vivendo para si mesma, né, que isso é da sua cabeça. Então é muito complexo. Imagine hoje você tivesse uma situação dessa, né? Tem uma pessoa que eu converso que ela tem essa situação, ela não tem coragem de contar para ninguém o que Jesus fala para ela, mas ela, com esse medo que ela tem, ela tá prejudicando ela mesma, né? Porque corre o risco dela viver para si mesma, né? E não é que é ilusão, nem decepção, mas pode se tornar uma frustração, né? Por causa dela não ver que as coisas que Jesus tá falando acontece. Às vezes, né, demora para acontecer e a pessoa pode se decepcionar. Então, precisa conversar com o confessor, precisa se abrir sem vergonha, sem medo, né? Então, vivendo, ela corre o risco, aí ele falou, corre o risco de viver
para si mesmo, enquanto que eu manifestasse ao Padre, eu poderia estar mais tranquila. Então, ele, persuadindo ela a não deixar de falar. Isso é muito importante, né? E ele estava sendo inspirado por Jesus, com certeza. Então, aí Jesus me empurrou de um lado e o confessor me empurrou do outro. Nossa Senhora! Pareceu-me que às vezes os dois se entendiam juntos, o confessor e Jesus. E Jesus sempre estava ali, né? Porque ele estava sempre coordenando o que estava acontecendo com a Luísa, tinha planos para ela, né? Então, da mesma forma acontece com a gente. Jesus, quando ele também fala com a gente, quando a gente tem uma vida, né, buscando a Deus, ele está no sacerdote, sempre. Sempre, sempre. Todas as vezes que eu fui me confessar, que eu precisava de uma resposta da boca do sacerdote, Jesus estava na boca do sacerdote. Sempre. Nunca tive essa dúvida. Sempre foi muito bem orientada, sempre fui muito bem encorajada. Jesus nunca permitiu, né, que um padre me deixasse sair do confessionário de uma conversa, assim, numa situação difícil, né? Teve uma vez só eu fui conversar com o padre, que ele não me entendeu, mas é eu que forcei a natureza do padre, né? Depois eu fui conversar com um seminarista de teologia, expliquei para ele o que tinha acontecido, ele me ouviu, ouviu tudo que eu falei, como ele vai ser padre mesmo, não tinha problema falar com ele, né? E aí ele me deixou mais tranquila referente ao que o padre não entendeu. Mas sempre Jesus, ele tá nas pessoas, sempre tá, né, nos guiando, tá sempre nos orientando, não deixa a gente sem respostas, nunca. Então eu consegui expressar meu coração. Este não era o confessor do passado. Ele não me fez nenhuma pergunta. Ele não tentou saber o que estava acontecendo comigo naquele estado de sonolência, de onde eu mesmo não sabia como sair para falar sobre essas coisas. Tomei o cuidado de renunciar, conformar-me à vontade de Deus, de carregar a cruz que o Senhor havia me dado. Tanto que se ele às vezes me via um pouco aborrecida, sofria muito. Então aconteceu que eu passei mais um ano com esse confessor no mesmo estado mencionado acima. Por isso, como o confessor sabia de onde vinha esse estado de sofrimento, ele me disse que quando Jesus Cristo quisesse que o sofrimento viesse a mim, eu deveria sair por obediência. Aí vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer para frente. Capítulo 26. Jesus pede a Luísa para ela se oferecer como vítima perpétua, em constante estado de sofrimento, para poupar os homens de novos castigos merecidos, especialmente de uma guerra, e preparar o caminho, portanto, para novas graças de santificação para ela. Lembro que o Senhor me disse uma manhã após a comunhão: há tantas iniquidades cometidas entre as balanças da minha justiça, há tantas iniquidades cometidas que as balanças da minha justiça estão prestes a vazar. É muito importante esse trecho de Jesus, muito importante vocês prestarem muita atenção para isso. É uma verdade absoluta. A gente não pode ficar longe dessa verdade. A gente não pode fechar os ouvidos para essas mensagens de Jesus para Luísa, porque ele vai focar muito nisso, né? Ele fala isso com Santa Faustina também, dessa justiça divina, né? Ele fala né? Nossa Senhora fala para a gente nas aparições dela sobre a justiça divina, né? Sobre a ira do Pai, que ela segura a mão do Pai. Então, existe essa justiça divina. A gente precisa conhecer o máximo possível, se entender o que é isso. Então, vai começar agora as conversas de Jesus no livro do céu sobre isso, e vai ser muitas, então vamos prestar muita atenção. Há tantas iniquidades cometidas que as balanças da minha justiça estão prestes a vazar. Agora saiba que flagelos pesados derramarei sobre os homens, e especialmente uma guerra feroz, na qual massacrarei a carne humana. Então, Jesus falando isso. Tá vendo? Não tá falando que foi demônio, não tá falando que é o homem que faz, que é o pecado. É o pecado, as iniquidades cometidas.
A culpa são as iniquidades cometidas. Quem que faz as iniquidades? Os pecadores. Então, há tantas iniquidades cometidas que as balanças da minha justiça estão prestes a vazar. Agora saiba que os flagelos pesados eu derramarei sobre os homens, especialmente uma guerra feroz na qual massacrarei a carne humana. Assim, e ele continuou quase chorando. Então a gente vê que ele está chorando, falando para ela, chorando, porque ele não deseja. No fundo, ele não deseja isso. Não é o desejo de coração amoroso desse Deus, desse Pai, desse nosso Jesus maravilhoso, nosso Senhor Redentor. Ele veio para salvar e não para destruir. Ele veio para salvar e não para destruir. Então ele está chorando por causa da justiça divina que está prestes a vazar. Ai, Aline, mas ele é Deus. Por que ele não pode fazer a justiça divina ir pro beleléu? Não tem jeito, tá? Ele é Deus e por isso mesmo ele precisa colocar as coisas em equilíbrio. Por isso mesmo, ele fez as coisas numa ordem e ele mesmo precisa respeitar a própria criação na ordem que ele colocou. E é muita iniquidade. Não dá pra gente deixar as coisas do jeito que tá. Não dá pra deixar do jeito que tá, porque essas iniquidades, o problema delas é que essas iniquidades não é só o problema de destruir a terra. Não é. É que obriga a Deus a deixar a pessoa ser levada. Qual o problema de você ser uma pessoa pecadora? Qual é o problema? É que você não se perdoa. Que você está escolhendo o mal em vez de escolher o bem. E essa escolha que você faz do mal vai te causar um sentimento de vergonha e de culpa que vai ultrapassar até mesmo o amor de Deus por você, dentro da sua consciência. Então, a justiça divina, ela vem para equilibrar até mesmo e para fazer a justiça, para nos ajudar e não para nos prejudicar. Porque a gente precisa pagar pelo mal que a gente faz. A gente precisa ver que as coisas más que nós fazemos, que os outros fazem, tem essa consequência de destruição ao nosso redor. É como um pai que está vendo o seu filho, ir numa direção onde vai cair no abismo e ele precisa fazer pela justiça divina, porque ele ama esse filho e ele quer colocar um obstáculo para esse filho não cair no abismo. Esse filho está indo, ele está lá atrás. E esse filho está indo, ele está vendo que não tem como mais. E não tem como pôr uma barreira para aquela criança. Ela vai cair no bar. Então, aí como que ele pode usar? Qual o meio que ele utiliza? De chamar. Ô filho, por favor. Imagina essa imagem. Não tem jeito mais do pai pular lá em cima do filho para evitar que o filho caia. Não tem mais jeito. O filho está indo, está quase chegando no abismo. O pai está muito atrás, não consegue alcançar. Qual o único jeito de fazer essa criança que está indo naquela direção, obstinada, indo numa direção, alegre ali, feliz, ou brincando, ou correndo atrás de uma borboleta, não sei o que aquela criança está fazendo. Mas vai cair, não tem o que fazer. Ele já percebeu que aquela pessoa está indo na direção errada, que aquela criança está indo na direção errada. Como que ele pode fazer? Qual o meio dele ajudar? É chamar. Filho. E tem que ser de um jeito que a criança se sinta chamada, se sinta, atraída pro pai. E aí ela cai em si. E ela olha para o lado. Meu Deus, pai do céu, quase que eu caí no buraco. Meu Deus, quase que eu caí no buraco. Pai, se o Senhor não tivesse falado. É isso que Deus faz. A justiça divina é pro bem.
é para poder falar pra gente, para aí. Você tá indo numa direção que você tá indo se autodestruir, você vai se matar. Oi! Entendeu? É isso. Essa é a visão que eu tenho. Essa é a visão que Jesus dá pra mim da justiça divina. De fazer, colocar um obstáculo, e como não tem como colocar um obstáculo, porque já tá lá no buraco, é chamar, oi, filho, vem aqui, filho, sabe, imagina isso, você pedindo pro seu filho, e aí, ai papai, o que foi? Aí ele para o que ele tá fazendo, ele tira o foco da direção que ele tá indo, é mais ou menos isso. Aí ele derrama flagelos pesados. O que esses flagelos pesados fazem? Essa doença, a pandemia, o que ela está produzindo? O que ela está produzindo? Muita conversa. Quantas pessoas que estão valorizando tanto a Eucaristia, porque não pode comungar, valorizando a confissão, né? Pessoas que estão valorizando, não, isso é uma das coisas, mas quanto que está acontecendo, a gente perceber que a gente estava indo numa direção que estava tudo muito bem, de repente Deus ele permite um flagelo, uma pandemia de um bicho que nos faz ficar em casa com a nossa família. Uau! Como ele teve que agir mesmo, né, para poder nos fazer cair em nós mesmos, parar aquela velocidade frenética que a gente estava indo em direção ao abismo terrível, né, do capitalismo, de ninguém mais parar para nada, só, né, e naquela, é isso que Deus faz, gente. E aí ele permite que haja uma guerra feroz na qual massacraria a carne humana. Assim, ele continuou quase chorando, dei os corpos aos homens para que fossem santuários, onde eu tivesse que ir e me deliciar com eles. E, em vez disso, transformaram-se em esgotos podres, que é tanto fedor que me obrigam a ficar longe deles. Você vê a recompensa que recebo por tanto amor e tantas dores que sofro por eles? Quem já foi tratado como eu? Ninguém. Mas quem é a causa? Por isso vou tentar com os castigos. Ninguém, mas quem é a causa? Por isso vou tentar com os castigos. Aí você para, não, mas ele está falando aqui que ele quer recompensa do que ele fez. Por tanto amor, ele quer uma recompensa. Será que isso não é a justiça divina? E não pode ser essa justiça divina, o nosso Deus que criou toda a terra, que criou o céu, criou tudo para nós, que nos deu o corpo, nos deu a respiração, que nos mantém vivos na terra. Querer que nós não nos destruamos é o mínimo que ele espera de nós. Que a gente reconheça, né, que ele fez tudo isso para nós, que ele fez tudo isso para nós, tudo, a lua, o céu, as estrelas, a terra, né, o ar que você respira, a água que você toma, tudo, a comida que você come, deu tudo para você, a roupa que você veste, deu tudo, a educação, a inteligência, a racionalidade, a tecnologia, tudo é fruto do que ele produziu em nós. E a gente não dar nada em troca, e somente se autodestruir. Não é uma desonra para um criador? Não é uma desonra para um pai que ama tanto seus filhos? Mas a imagem que eu vejo é desse pai que usa da justiça, que é um elemento, um atributo também nosso, porque a gente também tem esse atributo, a gente também, né, busca a justiça. E ele busca como nós. Mas a principal justiça que Deus se preocupa é a justiça que nós mesmos produzimos em nossa direção. Onde nós, ao vermos os nossos pecados no nosso juízo, a gente prefere ver que não tem como fugir do castigo.
Não tem como fugir do inferno. A gente não tem coragem de olhar em direção a Deus que morreu na cruz por nós e aceitar essa situação, né, de como podres nós somos, de como sujos nós somos. Então, assim, nós mesmos temos essa justiça. Todos nós vamos nos encontrar no nosso juízo. Vamos parar para pensar no mal que a gente fez, nas escolhas erradas que nós tomamos. E aí, naquele momento, nós vamos ver Jesus crucificado na cruz, que morreu para nos dar essa esperança, né, de nos ligar novamente ao Pai, da gente poder novamente ter acesso a essa vida eterna sonhada por Deus para nós, que nem é Deus, nem é nós que sonhamos, porque a gente já até desistiu disso, né? Se for a gente pensar mesmo, a gente já até desistiu pela quantidade de pecados que a gente está cometendo, né? As pessoas no mundo hoje em dia nem pensam nisso, desistiram de sonhar com isso, desistiram dessa possibilidade. E vamos continuar. Senti meu coração partir de tristeza. Parecia-me que tantas eram as ofensas que lhe fizeram, que para escapar, Jesus queria se esconder em mim, como se quisesse encontrar um refúgio. Eu também senti tantas dores que os homens tinham que ser punidos, que me pareceu que não aqueles, mas eu própria tinha que sofrer. Ao contrário, pareceu-me que se eu fosse capaz, seria mais suportável sofrer todos aqueles castigos em vez de ver os outros sofrerem. Tentei sentir pena dele o máximo que eu pude, e com todo o meu coração disse-lhe: ó santo esposo, poupe os flagelos que sua justiça mantém preparados. Se a multiplicidade das iniquidades dos homens é grande, existe o imenso mar do seu sangue, onde você pode enterrá-los. E assim a sua justiça será satisfeita. Se você não tem para onde ir, se encantar, entre em mim, eu lhe dou todo o meu coração, para que você descanse um pouco e se delicie comigo. É verdade que eu também sou uma porção de vícios, mas você pode me purificar e fazer o que quiser de mim. Mas, por favor, acalme-se. Se o sacrifício da minha vida é necessário, eu faço de bom grado, desde que eu saiba que essas mesmas imagens suas, os homens, sejam salvos. Então, ela se oferecendo como vítima, né, depois de Jesus ter falado desses flagelos, mostrado para ela, né, muitas coisas terríveis, e ela sentia esse peso, né, e ela dizendo, intercedendo por nós, não querendo que nós passemos por isso. Mesmo sentimento de Maria, né, que Maria sente isso também, a mesma coisa ela sente diante de Deus, e ela pede, né, para que Deus faça, né, com a sua misericórdia recaia sobre os homens para que, né, para que possa realmente nos proteger. Mas esse desejo de Luísa, né, é o mesmo desejo de Deus, é Deus que quer, né, viver essa misericórdia, né? Ele permitiu que esse mar do seu sangue existisse, né? Ele deu essa verdade para nós, de que ele considera os nossos pecados como ferro e o amor que nós temos por ele como ouro. Então, uma gota, né? Uma porção de ouro é muito maior do que muitas porções de ferro, né? Então, a justiça de Deus não é daquele jeito que a gente, né, que é a nossa justiça, né? Pau, pau, pedra, pedra. Mas se fosse, a gente não teria como vencer, né? A justiça de Deus é totalmente aversa, totalmente diferente da nossa. É amor, amor e amor e amor e amor. Mas só que tem uma escolha. Tem uma escolha. Deus, ele coloca essa escolha. É muito importante. Na nossa liberdade, é a única coisa que depende para a gente poder ir na direção dele. Escolher o bem. Escolher ele. Se a gente escolher o mal, a gente vai ficar no mal. E se a gente escolher o mal, a gente vai ser retirado da terra. Por quê? Porque a terra não foi criada para o mal, ela foi criada para o bem. Então, você que quer o mal, vai na justiça de Deus ser, né, destruído. Porque você decidiu, foi você que escolheu, sua escolha é sua, você quis cair no abismo. Você não deu atenção, você não deu ouvidos para o seu pai. Você foi.
Ele não pôde fazer nada além de ter tentado de todas as formas impedir que você caísse no abismo, mas você quis. Você estava indo na direção, você que se colocou a caminho e chegou lá, e quando não teve mais jeito de voltar mais. Não tem mais arrependimento depois que você já caiu no abismo. Você tem que parar antes. É algo que é da justiça divina. É uma escolha. Você caminhou. Ele deu essa vida pra gente na terra, pra gente caminhar nessa direção. Nessa direção do amor, de ficar perto do Pai, né? De viver essa verdade com o Pai, de estar sempre protegido no lado do Pai. Mas não, se a gente sair de perto do Pai, se a gente for essa ovelha desgarrada, a gente vai ser comido pelo lobo. Isso é a lei da natureza, é a lei racional de qualquer situação. Então, não tem como a justiça não vazar. Não tem como a justiça não existir. Ela é o equilíbrio que precisa. Então, aí depois a gente vai estudar muito sobre isso, vai falar muito sobre isso, a gente vai continuar. O Senhor, interrompendo meu discurso, voltou a me dizer: eu quero você aqui. Se te oferecer para sofrer, não só até esse momento, mas continuamente, todos os dias, durante um determinado período de tempo, eu pouparei os homens. Veja como eu farei. Eu te colocarei no meio da minha justiça e das iniquidades das criaturas. E quando minha justiça for preenchida com iniquidades e não poder me conter, eu for forçado a enviar o raio dos flagelos para punir as criaturas, encontrando-te no meio, em vez de atingi-los, você será atingida. Dessa maneira, poderei contentá-la em salvar os homens. Caso contrário, não. Então, a Luísa sendo convidada a ser vítima, a fazer o mesmo que Jesus fez. Jesus, ele fez isso, tá? Ele fez isso. Aí você me pergunta, mas se ele fez, por que ainda precisa fazer mais? Por causa que ele fez até um parâmetro. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo tão poderoso, sendo tão grande, o seu sacrifício ser tão precioso, ele foi até um grau. Ele quer a colaboração nossa. Ele quer que nós entendamos o processo que ele fez por nós. Ele quer se revelar, ele quer se mostrar. Então, como fazer para ele poder se mostrar para o mundo? É permitindo que nós sintamos o mesmo que ele sente. Então, a Luísa, sendo essa convidada a ser vítima como ele foi, é ser essa filha do Pai, né, que se comove com o sofrimento desse Deus, vendo seus filhos indo nessa direção e quer ajudar o Pai, quer aliviar o peso que o Pai está sofrendo de ver os filhos nessa direção. E aí quer colaborar, quer utilizar dos méritos de Jesus, da cruz, que são infinitos, não precisa mais do que os dele, mas ele convida a pessoa a ser parte desse processo de redenção. Não quer dizer que a Luísa ela é muito importante, que ela somada com Jesus, ela soma uma quantidade de compensação e de reparação. Não quer dizer que ela tem esse poder como pessoa pecadora de reparar como Jesus tem. Não, é unida a Jesus, é enxertado na cruz de Cristo, é na mesma cruz. A gente vai ser enxertado, a gente está se oferecendo para poder, entender o que Jesus fez e viver isso e contentar Deus, reparar o seu coração, dar alegria para esse Deus, para que ele possa, através dessa alegria que ele sente com uma só criatura, com duas, com três, com quatro, ele retirar os olhos das iniquidades que estão sendo feitas, retirar os olhos, mas não retirar os olhos do filho que está indo no abismo. Não, nesse momento que você está sofrendo e ele que está diminuindo os flagelos que devem cair, que precisam cair, né? Nesse momento que está evitando de cair uma quantidade de flagelos muito grande, ele dá mais tempo para a humanidade. Ele dá mais tempo para a pessoa viver, né? Ele dá mais tempo para as pessoas terem de conversão.
e manda mais luzes na terra. Então, enquanto tem uma pessoa rezando, reparando, ele continua mandando luzes. Quais são as luzes que ele manda? Da pessoa, esse chamado, filho, olha aqui, usando pessoas, usando instrumentos, sem tanto sofrimento, né? E aí, enquanto nós estamos rezando o terço, o rosário, reparando o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, ele vai agindo na sua misericórdia, permitindo que uma pessoa suba lá, por exemplo, lá na montanha de Križevac, da cruz, lá do Medjugorje, e ela ouve Jesus falar com ela, e ela se converte. Quantas pessoas que subiram naquele lugar sagrado, onde Nossa Senhora apareceu lá, em Medjugorje, e aí, lá a pessoa é tocada pela misericórdia e se arrepende de todos os seus pecados indo lá. Quantas histórias maravilhosas, testemunhos. Então, enquanto a gente está rezando, Deus está agindo no amor. No amor. Despertando pessoas para poder dar a vida. E quem é chamado por Deus num sonho, ele permite sonhos, ele troca os flagelos e os sofrimentos por sonhos, por coisas mais fáceis, mais maravilhosas de tocar a alma, de tocar as almas. Por quê? Porque tem almas vítimas, pessoas que estão reparando o coração de Deus, que estão dando a Deus o que ele merece, a atenção que ele tanto sonha, que ele precisa dessa atenção, porque é justiça. Tem os ministros da justiça, tem o seu exército de anjos, né, que estão servindo a ele, que questionam tudo isso, que tem essa ordem, né, contínua, que precisa ser respeitada. Um Deus que mantém essa terra, e ele pode muito bem no piscar de olhos um dia, de uma hora para outra, cansar. Ele pode, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Do mesmo jeito que a gente também cansa, explode com uma situação, ele também pode. Ele é diferente de nós por ser Deus, longânimo como é, onipotente, onisciente, mas ele tem a sua liberdade do mesmo jeito que nós temos. Ele tem a sua vontade, como nós temos também. Ele tem esse amor por nós e ele também se cansa de ver tanta gente se perdendo no inferno. Ele não aguenta mais. A justiça divina, né, não quer que todo mundo vá para lá para o inferno, que todo mundo se jogue nesse abismo. Ele quer parar esse processo. E aí, para isso, ele convida a Luísa para passar por essa situação de vítima. E chama nós também para sermos com ela, né, esses filhos da divina vontade, que vamos sacrificar a nossa vontade humana, seremos vítimas também de Jesus. Com Jesus enxertados e sendo crucificados na cruz com ele. Para darmos a Deus esse sim, esse fiat, faça-se em mim. E sermos felizes, filhos amados do Pai, que estão no braço do Pai, sendo amados por Deus. Então, vamos ficar por aqui, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.